Bom dia! Hoje nosso grupo vai falar sobre a obra de Rolomei, O Homem à Procura de Si Mesmo. Antes, precisamos saber quem foi Rolomei. Nascido em 1909, é um psicólogo norte-americano voltado ao ramo da psicologia existencialista, ou seja, dá ênfase à liberdade do indivíduo, busca de significado e autenticidade da vida. Escreveu vários livros explorando a busca interior por identidade e significado em um mundo dinâmico. Ele defendeu também a ideia de que é preciso enfrentar a ansiedade e medo para poder crescer como pessoa e ter um senso mais profundo de identidade e propósito na vida. Dessa forma, contribuiu à compreensão da psicologia humana na prática psicoterapêutica. E quais eram as circunstâncias quando escreveu sua obra? No período que Rolomei escrevia O Homem à Procura de Si Mesmo, os Estados Unidos passava por diversas mudanças nos âmbitos sociais, políticos e culturais. Foi na década de 1950 que a obra foi publicada, no momento que os Estados Unidos se recuperava do impacto da Segunda Grande Guerra. Nesse período, chamado de pós-guerra, havia a reconstrução econômica junto com os avanços tecnológicos significativos. Mas não pode se esquecer das tensões sociais, como a Guerra Fria, caças bruxas do marcatismo e a segregação racial, além dos movimentos pelos direitos civis, com figuras bem marcantes, como Martin Luther King Jr. e Rosa Parks. E na perspectiva da cultura, tinha surgido a televisão, uma influência em massa por meio da mídia, mudando a cultura popular. Além de que no final da década houve a Guerra do Vietnã. Através deste contexto, a obra apresentada gira em torno das questões psíquicas dos sujeitos durante o século XX. Rolomei diz que o vazio é o problema fundamental do homem, que é quando este não possui um centro de motivação próprio, o que acaba fazendo com que as pessoas não tenham desejos e necessidades bem definidos. Os sujeitos estão a todo momento buscando uma identidade, porém agem de forma passiva e apática perante o mundo. Adaptam-se às demandas da sociedade ao invés de escolherem o que elas próprias querem fazer. São como espelhos, refletindo a vontade de outros. Assim, nós desejamos ser aceitos pela sociedade, mesmo que haja um apagamento de nossa identidade. O autor demonstra que o quadro mais nítido de uma vida vazia é aquela que vive uma existência rotineira, mecânica e monótona, ou seja, o homem suburbano. Com isso, esse vazio passa do tédio ao sentimento de inutilidade e desespero, visto que o ser humano, ao estagnar-se, transforma as potencialidades em morbidez, exercendo muitas vezes atividades destrutivas, visto que só se suporta uma existência vazia quando se tem explosões ocasionais. Esse vazio interior é o resultado da convicção pessoal de ser incapaz de agir como uma entidade, dirigir a própria vida, modificar a atitude das pessoas em relação a si mesmo ou exercer influência sobre o mundo que nos rodeia. O sujeito renuncia ao seu sentir e querer, e essa renúncia em determinar os próprios desejos e necessidades é um mecanismo de defesa contra a ansiedade. May também discorre sobre o vazio e a solidão serem duas faces da mesma experiência de ansiedade. Esse sentimento de solidão não é apenas para se sentir protegido na multidão, nem apenas preencher o vazio interior, mas seu principal motivo é a necessidade do homem em relacionar-se com outras pessoas a fim de orientar-se, ou seja, a sua autoconsciência. Visto que o ser humano adquire grande parte do senso de sua própria realidade pelo que os outros dizem e pensam a seu respeito, e a ansiedade tende a destruir a sua autoconsciência. Outra razão para o medo da solidão é que a sociedade dá muita importância para a aceitação social, visto que ser uma pessoa estimada e socialmente aceita é um símbolo de prestígio. Assim, a aceitação social é a melhor maneira de afastar a ansiedade, porque quando a pessoa está imersa no grupo, é reabsorvida como se voltasse ao ventre materno. Com isso, a pessoa temporariamente esquece a solidão, embora ao preço da renúncia à sua existência como personalidade independente, perde assim a única coisa que a ajudaria positivamente a vencer a solidão em longo prazo, isto é, o desenvolvimento de seus recursos interiores. O vazio e a ansiedade também são consequências da perda de valores da sociedade, os quais iremos explicar mais para frente. Além disso, May reflete sobre a importância de enfrentar a solidão e esse vazio, por estar reprimindo seu eu e a ansiedade, a qual é uma reação do indivíduo a um perigo que ameaça sua existência, o seu ser. Assim, através da união e do combate à insegurança e crises pessoais, é que será possível conhecer a si mesmo, deixando
a vida interior mais rica, fortalecendo seu eu. Entretanto, a dificuldade se encontra no temor do ser humano de sua própria companhia e as lutas necessárias para ser, como o rompimento de relações umbilicais. A ansiedade individual, assim, é uma sensação de confusão, de desorientação em relação aos nossos objetivos, quem somos, quais papéis devemos seguir sobre o self. E aqui nos Valores Perdidos, Rolomei traz uma reflexão sobre as causas que levaram e levam a este vazio e ansiedade da sociedade ocidental e suas raízes que se encontram na perda de foco de valores na sociedade que estão em constante mudança e em estado de transição. O resultado disso é que os valores e as metas que forneciam uma força integradora nos séculos anteriores à era moderna deixaram de ser convincentes, e essa perda de eixo da sociedade gera confusão e ansiedade de não saber para onde nós voltamos. As crenças fundamentais dos tempos modernos são competição individual, fé no indivíduo, dignidade do ser humano, linguagem de comunicação, conexão com a natureza e senso trágico. Nietzsche, por exemplo, traz essa reflexão através de uma parábola sobre a morte de Deus, onde ele demonstra o que acontece quando a sociedade perde seus valores e, além disso, traz a necessidade de se encontrar um novo centro de apoio e de reavaliar os valores atuantes. Uma das crenças fundamentais dos tempos modernos é o valor da competição individual, na qual o fracasso de um resulta no benefício do outro, e assim os indivíduos voltam-se uns contra os outros, o que é muito comum e valorizado na sociedade atual. Anteriormente, existia a convicção de que quanto mais alguém trabalhasse no sentido de seus interesses econômicos e enriquecesse, mais contribuiria para o progresso material da comunidade. Entretanto, o autor apresenta que atualmente, no tempo de negócios gigantescos e monopólios capitalistas, é inviável se pensar em crescimento econômico e o bem para a própria comunidade a partir do trabalho individual, justamente pois o êxito da economia depende muito mais do trabalho em equipe e considerando que a competição individual não dá atenção ao bem-estar social, logo ela deixou de ser um bem para o desenvolvimento da comunidade. Assim, ele aponta que esse valor também levaria a problemas de ordem psicológica, já que o fracasso e a disputa geram cada vez mais hostilidade e ressentimento entre os membros de uma sociedade, de sempre temer o seu próximo, além da ansiedade elevada e o isolamento de cada um. A segunda crença da era moderna é a fé no indivíduo, crença surgida do Renascimento, assim como a confiança no espírito competitivo individual. Anteriormente, a razão individual significava também razão universal, então era um desafio a toda pessoa inteligente o descobrimento dos princípios universais, os quais fariam todos os homens viver felizes. Entretanto, houve uma nova mudança no século XIX, e essa mudança constituiu na razão ser psicologicamente separada da emoção e da vontade, criando um mundo onde se valorizava a racionalização em contraposição à emoção. Isso acabou criando um sujeito dividido, entre razão e emoção, uma cisão da personalidade, fazendo com que o indivíduo se sentisse dividido tanto interiormente quanto exteriormente, não tomando conhecimento para que lado deve se dirigir e como deve agir. A razão, então, corresponderia à resolução de todos os problemas, enquanto a emoção deveria ser recalcada, pois só atrapalhava a razão. Nesse contexto, Freud foi um dos autores que trouxe uma investigação das consequências da repressão das emoções e essa cisão, mostrando que se a pessoa reprimir suas emoções e procurar agir como se não fizessem parte de si, elas acabariam neuróticas. Outro valor perdido é o da dignidade do ser humano. Essa perda pode ser percebida por meio da ascensão de movimentos totalitários e das descontroladas agitações econômicas, como, por exemplo, durante a Grande Depressão na década de 20. Um período que deixou clara a visão socialmente difundida de que se pode diminuir o sujeito, retirar seu poder e sua dignidade humana. Em meio a essas agitações, o indivíduo era considerado insignificante, e o sujeito individual e suas decisões também não tinham importância. Além disso, May traz uma consideração muito importante quando ele afirma que, atualmente, muitas pessoas projetam o valor de suas ações para o outro. Ou seja, a importância está na forma em que suas ações são recebidas pelo outro, e não simplesmente baseadas em si. Desse jeito, os sujeitos se tornam mais passivos em relação a seus pares, dependendo direta e indiretamente dos juízos dos outros sobre o seu próprio, vivendo como estranhos para si mesmos.
Isso tudo contribui para uma desintegração do self e, consequentemente, para a vivência do vazio, da solidão e da ansiedade experienciadas nos dias atuais. Assim se inicia a procura por maneiras de escapar desses sentimentos, manifestados pelo riso, pelo álcool ou por estímulos sexuais, que muitas vezes deixam a pessoa se sentindo mais solitária do que antes. A consequência dessa perda do sentido do valor e da dignidade é o fato de termos perdido o senso do significado trágico da vida humana, já que o senso trágico é o reverso da crença na importância do indivíduo, mas esse é um conceito que vão explicar mais pra frente na apresentação. May também traz a linguagem de comunicação entre as pessoas como outro valor que se perdeu na sociedade ocidental, onde as pessoas identificam conotações diferentes das palavras em relação a seus pares. Ele dá exemplos vivenciados nas artes, onde, a depender de quem as veja, são trazidos à tona sentimentos diferentes a respeito das obras. Além também, é claro, da influência da época, que induz a compreensão e o significado das palavras de acordo com um determinado contexto histórico, social e cultural. E uma crítica que ele faz é que todos os assuntos de ordem emocional que dizem respeito ao interior do sujeito são cada vez mais abafados, e dessa forma vai se perdendo a sensibilidade de entrar em contato com o mundo emocional, tornando o ser humano mais vazio e mais solitário. Desse jeito, juntamente com o desaparecimento do self, a linguagem desapareceu como comunicação profundamente pessoal. Bom, além desses valores já apresentados, um dos valores que o Rollo May traz em consideração é a perda de conexão com a natureza, sendo ele considerado como fundamental para entender essa perda de conexão com o próprio self. Além disso, ele também traz que essa vivência desse vazio vai levar também uma falta de empatia pela própria natureza em geral. O autor também traz muito essa reflexão na questão de entender que esse vazio experienciado pelo ser humano, de uma certa forma, vai ser refletido na forma como ele vai apreciar a própria natureza, então na forma de enxergar a natureza. Então, de enxergar de uma forma vazia. Como o próprio autor diz, né, essa forma de você enxergar esse espetáculo vivo ao seu redor. Um ponto interessante para se pensar também é como esse contato com a natureza ao longo da história foi se modificando, onde cada vez mais se foi se pensando em dominação da própria natureza. E como é que isso foi modificando o próprio ser humano, onde ele procurou trazer esse caráter mecânico que o ser humano foi tratando a natureza na questão da exploração, e isso foi se distanciando cada vez mais da subjetividade e do próprio lado emocional do ser humano. Outra coisa também trazida pelo Rollo May é essa necessidade de se voltar mais à natureza, como ele próprio vai retratando em seu texto, né, para vocês voltar às suas raízes, além de vocês buscar se voltar para a sua autoconsciência. Então, a partir desse self vigoroso, conceito trazido por ele, isso seria necessário mesmo para o ser humano conseguir relacionar com a natureza, e o próprio, cada vez mais, conseguir entrar em contato com si mesmo. E, por fim, um dos valores perdidos também, trazidos pelo autor, é a perda do senso trágico. Considerando como o senso trágico, a tragédia, diz respeito ao próprio ser humano, além dessa questão da dedicação aos seus direitos, essa perda de tal valor ele vai se configurar com essa falta diante do outro, onde vai haver essa falta de sensibilização com a própria dignidade humana. Então, considerando a tragédia relacionada aos direitos humanos, a vivência de tal valor se configura com a possibilidade da personalidade humana, de florescer e realizar-se como ser humano. Bom, obrigada pela atenção. Então, agora nós estamos à disposição para discutir com mais detalhes sobre este tema ou responder qualquer pergunta que pode ter surgido durante a nossa apresentação. Obrigada.